Tem algo fascinante nas pessoas que cresceram nos anos 1970, e a psicologia prova isso. Se você cresceu nessa época, seu cérebro se desenvolveu durante uma janela evolutiva rara, um período de liberdade total combinado com responsabilidade de verdade. E aqui está o interessante. A maioria das pessoas que cresceram nos anos 70 olha para a nossa geração atual e simplesmente ri. Não de forma maldosa, mas porque sabem algo que a gente não sabe. Viveram algo que nunca poderá ser recriado. Uma época tão mágica, tão livre, que décadas depois ainda dizem coisas como "queria poder voltar para lá e ficar". Ou "a gente realmente não sabia como era sortudo". Ou melhor ainda, "a gente cresceu bebendo água direto da mangueira. A gente era selvagem e era lindo demais". Então, o que tornava os anos 70 tão especiais? E mais importante ainda, o que isso fez no seu cérebro que te deixa diferente hoje? O primeiro traço é o que os pesquisadores chamam de resolução autônoma de problemas. E tudo começou com uma frase que toda criança dos anos 70 lembra: "Sai procurando algo para fazer, senão eu acho algo para você fazer". Você sabia exatamente o que isso significava. Se ousava dizer que estava entediado, de repente estava dobrando roupas ou varrendo o chão. Então você aprendeu rápido. Se vira sozinho. Estudos sobre infância não estruturada mostram que crianças que tinham de criar seu próprio entretenimento desenvolveram funções executivas e criatividade muito mais fortes. Ninguém te dava atividades. Você não tinha uma agenda. Tinha de inventar o dia inteiro do zero. É por isso que você devorava livros, explorava de bicicleta durante horas, ou passava tardes inteiras na mata construindo cabanas. Você pode dizer: "Nunca me entediava. Eu devorava livros ou explorava de bicicleta. Adorava minha independência". Seu cérebro aprendeu algo que as infâncias modernas pulam completamente: como criar um propósito a partir do nada. Isso explica sua criatividade, mas não explica por que você parece quase sobrenaturalmente calmo no caos. Isso vem do próximo traço: calibragem adaptativa do risco. Você cresceu subindo em árvores que claramente eram altas demais, andando de bicicleta sem capacete, atirando pedras, colocando fogo em coisas com pólvora. Você pode dizer: era esse nosso internet. Cada joelho ralado, cada pequeno desastre, cada situação no limite ensinava algo crucial ao seu sistema nervoso. Pesquisa em psicologia do desenvolvimento mostra que crianças que vivenciaram riscos físicos em suas brincadeiras desenvolveram melhor avaliação de ameaças e menos ansiedade de base na vida adulta. Seu cérebro aprendeu a diferença entre um perigo real e um risco manejável, vivenciando, não olhando em uma tela ou com um pai intervindo. Você quebrou ossos, tem cicatrizes e, francamente, parecia uma medalha de honra com uma história por trás. É por isso que você consegue entrar numa crise e simplesmente começar a resolver enquanto todo mundo entra em pânico. Mas é aqui que fica mais profundo, e essa é a parte que a maioria dos Gen Z nunca vai entender. Você carrega o que pesquisadores chamam de capacidade de solidão confortável. Você passava horas no seu quarto ouvindo música, se deitava na grama só para conversar com amigos, explorava sozinho, não porque estivesse sozinho, mas porque não havia uma tela reclamando sua atenção a cada 3 segundos. Estudos sobre infância pré-digital descobriram que pessoas que cresceram antes da conectividade permanente mostram muito menos ansiedade quando estão sozinhas com seus pensamentos. Na verdade, uma pesquisa recente mostrou que participantes preferiam receber leves choques elétricos do que ficar sentados quietos por 15 minutos. Você provavelmente acharia isso ridículo. Aprendeu cedo que tédio não é uma emergência. Naquela época, você sabe, nunca dava para se entediar de verdade como criança. Seu cérebro nunca desenvolveu a dependência da estimulação constante que define a vida moderna. É por isso que você consegue esperar em filas enormes sem pirar. O quarto traço é algo que psicólogos chamam de paciência analógica. E isso te moldou de um jeito que você provavelmente nem percebe. Você esperava seu programa favorito uma vez por semana. Nada de maratonar série. Tirava fotos e esperava dias para ver se saíram boas. Queria conversar com alguém? Decorava o número de telefone dele e torcia para ele estar em casa. Pesquisa sobre gratificação adiada mostra que pessoas que cresceram esperando pelas coisas têm melhor controle de impulsos, melhores resultados nos relacionamentos e mais sucesso profissional. Sua infância inteira foi um treinamento de paciência que a vida moderna destrói ativamente.
É por isso que gratificação instantânea não te satisfaz como satisfaz gerações mais jovens. E aqui está o traço que conecta tudo o resto. Você tem o que eu chamo de fiação de autonomia não supervisionada. Com 8 anos, você saía de casa de manhã e a única regra dos seus pais era: volta antes do poste de luz acender. Ninguém sabia onde você estava. Ninguém rastreava sua localização. Você andava de bicicleta até riachos a mais de 1 quilômetro da cidade. Brincava na mata. Ia em bairros longe de casa. E um estranho podia até te oferecer limonada e sanduíche depois de você ter brincado o dia todo num riacho. Hoje em dia, a polícia seria chamada. Naquela época, era normal. Pesquisa sobre independência infantil mostra que crianças que tinham liberdade de movimento sem vigilância constante desenvolveram motivação interna e capacidades de tomada de decisão mais fortes. Você tinha de avaliar as situações, fazer escolhas e lidar com as consequências sozinho. Seus pais não eram seus amigos, eram a autoridade e confiavam que você era competente. É por isso que você consegue planejar, se adaptar e pensar criticamente sem orientação externa. Sempre que você olha o mundo de hoje e se sente deslocado, lembre-se disso. Você não está ultrapassado. Carrega dentro de si capacidades que estão desaparecendo. A independência que parece frieza é competência. O conforto com o silêncio que parece comportamento antissocial é profundidade. A capacidade de esperar que parece apatia é disciplina. Você sobreviveu a uma infância que faria prender pais hoje em dia, e isso não te danificou, te construiu. A maioria das pessoas vai dizer: me sinto honrado por ter podido crescer assim. Ou, vivemos a melhor década para ser criança. E eles estão certos. Por um breve momento da história humana, a infância era ao mesmo tempo completamente livre e verdadeiramente formativa. Você conseguiu viver algo que não existe mais. Um mundo onde crianças eram civilizadas e selvagens ao mesmo tempo. Deixe um comentário se você é criança dos anos 70 e acha que foi a melhor época para crescer. E se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo.